Salve, torcedor vascaíno! O clima nos bastidores do nosso gigante anda daqueles que deixam qualquer apaixonado pelo Vasco da Gama com o coração acelerado, porque quando a gente acha que já viu de tudo no futebol brasileiro, surge algo que muda completamente o panorama. E hoje, sinceramente, nada superou o impacto do que tomou conta das redes, das rodas de conversa e principalmente da cabeça do torcedor, o escândalo envolvendo o atacante Bruno Henrique no Tribunal Desportivo. A sensação é de que o Brasil, quando o assunto é futebol, sempre deixa evidente que existe um lado favorecido e outro que paga a conta. E isso, meu amigo, revolta mesmo. Só que antes de entrar nessa turbulência, no meio desse cenário bagunçado, surgiram notícias que dão até um respiro, notícias que animam, especialmente ligadas ao futuro do Vasco em 2025. Então prepare-se porque hoje o papo é movimentado, intenso e cheio de detalhes que mexem com qualquer um que acompanha esse clube gigante. E para começar esse turbilhão, eu preciso falar sobre algo que rolou em São Januário e que passa longe de polêmica, mas que mexeu completamente com quem vive o dia a dia do nosso clube. Fernando Diniz esteve novamente no Caldeirão, mas não para comandar treino, muito menos para acompanhar jogo, até porque o time não entrou em campo nesses últimos dias. A presença dele foi por um motivo muito maior, algo que simboliza o que torna o Vasco diferente de todos os outros clubes do país. Diniz foi conhecer de perto o Colégio Vasco da Gama, uma das maiores conquistas sociais e estruturais que o clube construiu em toda a sua história. E quando se fala em conquista, não é sobre troféu, não é sobre final, não é sobre taça. É sobre transformar vidas. O colégio é um marco, é um presente para os jovens atletas, que crescem com educação, formação e oportunidade de se tornarem grandes cidadãos, não apenas jogadores de futebol. E Diniz não apenas visitou. Ele participou de uma palestra, conversou com a garotada da base e também com o grupo do futebol feminino, trocou experiências, contou histórias e mostrou uma visão de jogo e de vida que encanta quem trabalha com ele. Estava lá o presidente Pedrinho, estava o pessoal da diretoria, estava o Paulo Roberto, que é o responsável pelo colégio. E a energia do momento foi daquelas que fazem o vascaíno se encher de orgulho. As imagens rodaram, emocionaram e deixaram claro quanto esse projeto é gigantesco. É uma daquelas iniciativas que fazem a gente olhar e pensar, é por isso que esse clube é tão diferente. Depois dessa cena que aquece o coração, aí sim chegou o momento de virar a chave e mergulhar na loucura que tomou conta do futebol brasileiro nas últimas horas. Vamos falar do caso Bruno Henrique, que explodiu como uma bomba, porque desde o início tudo já parecia estranho, mas o desfecho conseguiu ser ainda mais absurdo. O episódio começou lá atrás, naquele jogo entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Na partida disputada em Mané Garrincha, o atacante tomou um cartão amarelo, discutiu com o árbitro e foi expulso logo em seguida. Até aí, nada demais, parecia apenas mais um lance irritado de um jogador experiente. Só que a situação mudou completamente quando a Polícia Federal identificou um movimento suspeito envolvendo apostas e descobriu que o irmão do jogador havia apostado justamente em um cartão que ele avisou que receberia. O caso ganhou proporção, o atleta foi indiciado por colaborar com fraude esportiva, o processo caminhou, e a primeira punição aplicada pelo Tribunal Desportivo foi dura, 12 jogos de suspensão e multa pesada. Parecia, naquele momento, que o tribunal estava finalmente seguindo um padrão. Porque já vimos outros jogadores serem punidos com rigor, com meses e até anos longe dos gramados, casos como Aleph Manga, Vitor Mendes, Igor Catatal, atletas suspensos por longos períodos. A lógica era clara, manipulação ou indício de manipulação precisa ser punido com força. Só que ontem veio a decisão final do Pleno, e tudo simplesmente derreteu. A suspensão foi retirada, a punição virou apenas uma multa que, para um atleta desse nível salarial, não pesa absolutamente nada. Resultado, Bruno Henrique está liberado para jogar normalmente. Como se nada tivesse acontecido. E o sentimento geral, não só entre vascaínos, mas entre torcedores de diversos clubes, foi de indignação total. A discrepância entre punições aplicadas para jogadores de menor expressão e a suavidade com quem tem força nos bastidores virou motivo de revolta. A fala de dirigentes, torcedores e pessoas envolvidas no combate à manipulação foi clara, o tribunal perdeu a mão.
O caráter educativo da punição desapareceu. A mensagem que ficou é de que existe um peso para alguns e outro completamente diferente para outros. E isso, para quem ama futebol, é desanimador. Para piorar, ainda veio à tona a participação de um auditor que já demonstrou seu amor pelo Flamengo nas redes sociais, com fotos, viagens e comemorações. Ninguém aqui está dizendo que o voto dele foi motivado pela camisa que torce, mas é evidente que uma figura de alto nível dentro do tribunal deveria ter o cuidado de preservar a imagem, de evitar qualquer conflito, de ter distância do ambiente clubista. É o mínimo. E quando isso não acontece, a sensação de parcialidade fica escancarada. É ruim para o tribunal, é ruim para o esporte, é ruim para o torcedor que acredita no jogo limpo. O clima ficou tão pesado que muitos começaram a dizer que a credibilidade do tribunal morreu ali. E sinceramente, é difícil discordar. O caso foi tratado de forma completamente diferente de todos os outros que já vimos, e isso cria um problema enorme. Não é sobre Flamengo, não é sobre Santos, não é sobre Vasco. É sobre justiça esportiva. E quando ela falha, todo o sistema desmorona. Mas como o futebol não para e como o vascaíno vive na montanha-russa de emoções, logo a atenção voltou para o que interessa dentro de campo, reforços, planejamento e oportunidades no mercado. E aí, meu amigo, o foco se voltou para o elenco do Santos, que vive um momento delicado e deve facilitar a saída de diversos jogadores importantes para 2025. O Vasco está atento, está observando e há nomes que realmente chamam atenção. A lista é longa e cheia de opções interessantes para construir um elenco forte e competitivo para a próxima temporada, especialmente se o time alcançar seus objetivos. Quando a conversa gira em torno da evolução do clube ao longo dos últimos anos, é impossível não destacar como as decisões de bastidores moldaram o que vemos dentro de campo. A torcida comenta muito sobre contratações que deram certo, outras que passaram longe do esperado, e escolhas que ainda geram debate até hoje. Tudo isso cria uma atmosfera de expectativa e cobrança constante, especialmente quando se fala de planejamento para temporadas futuras. O torcedor quer ver um time competitivo, com jogadores que assumam responsabilidades, que tratem cada jogo como uma final e que não deixem escapar oportunidades que fazem falta quando se olha a tabela no fim do ano. A sensação é de que o clube aprendeu com alguns erros, mas ainda carrega desafios que precisam ser enfrentados com clareza e coragem. E quando se analisa o desempenho dentro de campo, fica evidente que determinadas peças fazem a diferença não apenas pela qualidade técnica, mas pela postura em momentos decisivos. Aqueles atletas que chamam o jogo para si, que mantêm a calma quando tudo parece escapar do controle, são os que conquistam a confiança da torcida. Porém, nem sempre isso acontece, e é nessas horas que surgem questionamentos sobre quem realmente está preparado para assumir protagonismo. Ainda mais quando adversários diretos apresentam elencos reforçados e entram em cada competição com fome de título, exigindo um nível de concentração que não permite deslizes. Cada partida vira um teste de maturidade, intensidade e foco, aspectos que têm sido discutidos com frequência entre torcedores e analistas. Outro ponto que movimenta bastante as conversas é a oscilação de rendimento ao longo da temporada. Houve momentos em que o time parecia imbatível, dominando jogos com autoridade e fazendo o torcedor acreditar que nada tiraria a equipe do caminho certo. Mas também houve fases em que tudo parecia travado, em que faltava criatividade, velocidade e até mesmo confiança. Essa irregularidade é o tipo de coisa que acende alertas, porque em competições longas não basta apenas jogar bem em alguns períodos. É preciso manter um padrão, construir resultados mesmo quando a atuação não é das melhores e saber se reinventar quando as defesas adversárias começam a entender a estratégia utilizada. E nesse contexto, as conversas sobre reforços ganham ainda mais força. A torcida observa cada detalhe, cada movimento do mercado, analisando quais atletas realmente agregariam ao elenco e quais chegariam apenas para compor. O torcedor é exigente e sabe reconhecer quando um jogador chega preparado para elevar o nível da equipe. Por isso, nomes que demonstram personalidade e capacidade de execução em momentos críticos acabam chamando mais atenção. A busca por atletas que conseguem decidir em jogos grandes se torna quase uma prioridade, especialmente quando o clube disputa competições que exigem esse tipo de postura. Mas não é só dentro de campo que a pressão aparece.
Nos bastidores, a condução de negociações, o planejamento financeiro e a gestão de longo prazo também impactam diretamente o que acontece no gramado. Um clube moderno não pode depender apenas do talento dos jogadores, precisa ter visão, estratégia e entendimento da dinâmica do futebol atual. A torcida percebe quando há organização e quando há improviso, e essa percepção influencia diretamente o clima ao redor da equipe. E, claro, quando surgem rumores sobre possíveis saídas ou chegadas, isso mantém o público atento, especulando sobre como cada mudança pode alterar o equilíbrio do time. A verdade é que toda temporada conta uma história diferente, e a atual não foge disso. Há peças que surpreendem positivamente, atletas que dão um salto de qualidade e mostram que merecem confiança. Ao mesmo tempo, há aqueles que não conseguem entregar o que se espera, seja por falta de adaptação, por limitações ou até mesmo por não encontrarem seu melhor papel dentro do elenco. Esse contraste acaba sendo inevitável quando se analisa um grupo tão amplo de jogadores, mas o que importa de fato é como o treinador consegue ajustar tudo isso dentro de sua proposta de jogo. E falando no treinador, a postura dele tem sido outro ponto de destaque nas discussões mais recentes. Há elogios para a forma como ele consegue trabalhar alguns atletas, recuperando confiança e explorando qualidades que antes pareciam apagadas. Contudo, também há críticas quando escolhas táticas não funcionam ou quando o time demonstra dificuldade para reagir a adversários que oferecem desafios diferentes. No fim das contas, o técnico precisa equilibrar resultados, desempenho e desenvolvimento individual, e isso nunca é simples quando a pressão por vitórias é constante. Enquanto isso, a torcida segue criando expectativas sobre o futuro imediato do clube, imaginando como serão os próximos confrontos e quais jogadores assumirão protagonismo nos momentos em que a equipe mais precisar. Existe uma sensação de que algo grande está por vir, mas também uma consciência de que nada acontece por acaso. Cada vitória, cada tropeço, cada oportunidade perdida molda o caminho do time. E é justamente essa mistura de emoção, ansiedade e esperança que faz o futebol ser tão envolvente, tão imprevisível e tão apaixonante. Ao mesmo tempo, cresce a expectativa sobre como alguns jovens do elenco vão reagir ao aumento natural de responsabilidade. Quando um clube identifica talentos que podem se transformar em pilares para os próximos anos, o processo de desenvolvimento passa a ser acompanhado de perto pela torcida. Cada entrada em campo, cada decisão em jogadas mais delicadas e cada lampejo de maturidade alimentam a sensação de que ali existe algo especial sendo lapidado. Porém, esse crescimento não acontece de forma linear, e os tropeços fazem parte do caminho. É justamente nessa alternância entre momentos brilhantes e erros inevitáveis que se constrói a identidade desses jogadores, moldando o que eles podem representar para o futuro do time. E enquanto isso acontece, os adversários também acompanham tudo com atenção redobrada. Quando uma equipe começa a demonstrar sinais claros de evolução, mesmo que ainda enfrente oscilações, ela passa a ser tratada com outro nível de respeito dentro da liga. Isso significa que cada partida tende a se tornar mais disputada, mais estudada e mais estratégica. Os rivais ajustam marcações, fecham espaços e tentam neutralizar as peças que mais desequilibram, o que inevitavelmente obriga o time a encontrar novas soluções. É nesse tipo de cenário que se vê quem realmente consegue pensar rápido, executar com eficiência e manter a serenidade mesmo quando o jogo se torna mais físico e tenso. Além disso, a temporada vai exigindo que o elenco inteiro esteja pronto para responder quando for chamado. Não dá para contar apenas com um grupo reduzido de jogadores, especialmente em uma sequência desgastante de jogos que exige rotação, intensidade e capacidade de adaptação. Atletas que antes tinham participação limitada passam a desempenhar papéis decisivos, às vezes mudando completamente a dinâmica de uma partida. E é justamente essa profundidade, essa capacidade de extrair contribuições de diferentes nomes em momentos-chave, que costuma separar as equipes que brigam apenas por boas atuações daquelas que realmente competem por títulos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol carioca e brasileiro foi sacudido por uma notícia que promete mudar os rumos de uma das torcidas mais apaixonadas do país. Fontes quentes dentro do Vasco da Gama indicam que o presidente Pedrinho teria confirmado conversas avançadas para a venda da SAF do clube à gigante financeira Crefisa.
A informação, ainda cercada de mistério, já começa a gerar burburinho nos bastidores do futebol e agitar redes sociais, grupos de torcedores e fóruns especializados. Segundo rumores, a negociação estaria em fase adiantada, com representantes da Crefisa avaliando detalhes estratégicos e financeiros da operação. A expectativa é de que a parceria traga um aporte significativo, capaz de impactar diretamente o elenco, a estrutura do clube e até mesmo planos de longo prazo que o Vasco vinha tentando implementar nos últimos anos. Entre torcedores e analistas, a reação é mista. Enquanto alguns veem na Crefisa um sopro de modernidade e estabilidade, outros se preocupam com a autonomia do clube e a preservação da identidade vascaína, temendo mudanças que vão além do campo. Nos corredores do clube, comenta-se que Pedrinho teria destacado, em conversas privadas, que a oportunidade seria única para consolidar a situação financeira do Vasco e abrir portas para investimentos robustos. A Crefisa, conhecida por seu envolvimento em clubes do futebol brasileiro e por aportes generosos, surge como protagonista de uma possível transformação que promete mexer com o coração da torcida cruz-maltina. Ainda não se sabe quais seriam os próximos passos, mas a movimentação intensa de advogados, executivos e conselheiros sugere que a negociação pode avançar rapidamente, mantendo suspense sobre o futuro da SAF. O rumor já provoca debates acalorados. Torcedores discutem em redes sociais o impacto no time, no mercado de transferências e na gestão do clube. Especialistas especulam sobre possíveis mudanças no comando administrativo e a forma como a Crefisa pode influenciar decisões estratégicas, sem descuidar da performance esportiva. A expectativa é de que qualquer confirmação oficial do negócio seja acompanhada de fortes repercussões, com direito a opiniões de ex-jogadores, comentaristas e membros da diretoria. Enquanto isso, o burburinho continua, alimentando a imaginação de quem acompanha cada movimento do Vasco. A possível venda da SAF para a Crefisa se transforma, aos poucos, no assunto que monopoliza conversas nos bastidores, prometendo mexer com paixões e expectativas de uma torcida que há décadas vive altos e baixos, mas que agora se vê diante de um futuro repleto de incertezas e possibilidades. O que antes era apenas especulação, aos poucos, ganha contornos de realidade, e todos os olhos se voltam para Pedrinho e seus próximos passos nessa trama que pode redefinir a história do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.